Uningá, que o futuro é aqui. E estamos de volta com a nossa série de entrevistas sobre esse simpósio Cultivo de Morango, que tanta informação tem trazido para os participantes que estão presencialmente aqui nos auditórios da Uningá e também de forma online nos canais do IDR Paraná e também aqui da instituição, o Centro Universitário Uningá. Agora eu falo com o produtor, técnico agrícola e também empresário, o Ari Borsuk. Ele que é lá da região de Prudentópolis, está participando aqui também, é um dos palestrantes do evento. Seja bem-vindo, Ari. Obrigado, Kleber, obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a comissão organizadora desse belíssimo evento, né, pelo convite. Então a gente está aí para passar algumas informações da nossa realidade, né, conforme o pessoal do IDR pediu. Então, como produtor, né, os passos da produção, as dificuldades que a gente encontra, as opções de mercado, né, que hoje existem. Então, estamos aí para conversar um pouquinho com o público. E o morango que tem se tornado uma ótima opção de diversificação da propriedade rural. E o tema da palestra do Ari, custos de produção e viabilidade econômica do morango. Passa para a gente. Olha, a nossa estrutura de produção é uma estrutura em estufa, então assim é a tendência, né, hoje da produção de morangos no Brasil todo, né, elevar o cultivo, até por questão de mão de obra, de ergonomia do pessoal que está trabalhando, né, as facilidades que esse cultivo oferece. Claro que é um sistema de produção um pouco mais caro, né, do que o cultivado em solo, exige uma tecnologia, né, um pouquinho mais elevada, então o produtor ele deve estar munido de muita informação técnica, né, para que ele inicie nessa atividade, mas é uma cultura que, se bem manejada, ela vai entregar sim bons resultados para o produtor, né. Então, nesse tema, quando vai ser vai ser abordado o custo de produção, a gente vai abordar todos esses custos que fazem parte dessa lavoura. Então, nós separamos, né, alguns tópicos principais, que é a estrutura, né? Então, quanto me custa hoje para mim montar essa estrutura? É uma estrutura simples, ela pode ser montada na propriedade pelos próprios produtores, né? Não necessariamente ele precise contratar uma empresa, né, para que monte aquilo lá para ele. É claro que, se ele quiser, ele pode fazer isso, né, porém o custo de uma estrutura, por exemplo, hoje, de ferro galvanizado, um pé direito mais alto, vai se tornar mais caro para o produtor. E com isso pode reduzir também a margem de lucro dele lá no final. Então o que eu vou apresentar, né, para o público é uma estrutura simples, ela é feita com madeira, é feita na propriedade mesmo, toda a mão de obra então é feita pela nossa equipe, né, não demanda de uma mão de obra especializada para aquilo. Então vou abordar esses custos, preparo de substrato, né, também é feito por nós mesmos, então compra a matéria-prima, faz a mistura na propriedade, deixa isso descansar por um período, né. Então são opções que nós encontramos para que eu tenha um custo de produção mais baixo, né, e com isso eu possa ser competitivo lá no final, né, lá na venda desse produto, senão é uma cultura que não dá lucro. E hoje a conta é muito simples, né, se qualquer atividade que o produtor for exercer na propriedade, se for uma cultura que dá retorno financeiro para ele, ok, ele vai permanecer na atividade, vai ampliar aquela atividade, né. E se for uma cultura que ele não tenha sucesso financeiro, a conta também é muito simples, ele vai parar, né, de produzir aquela cultura. Então isso que eu vou apresentar, né, no simpósio,
abordar também outros temas, por exemplo, quanto me custa de mão de obra, né, que hoje é um custo bastante alto, né. Mas passa pra gente esses custos. Olha, o custo hoje, em estrutura, né, se eu for imaginar a estrutura, assim, como um todo, uma lavoura pronta, montada, né, eu dividi em 5 itens, né, que um deles é estufa. Então a estufa ela está composta por, claro, palanque, toda a parte de ferro, né, arco, filme agrícola, né, que é a cobertura, calhas, né. Então esse custo hoje, ele está em torno de R$ 2,51 por planta, né. Aí, se eu for considerar, por exemplo, a bancada, que é a estrutura feita em madeira, que é onde vai ficar, alojado o slab, né, que é a bolsa onde vai estar sendo cultivadas as mudas. Então, considerando madeira tratada, madeira de pinos ou madeira de eucalipto, isso me custa mais R$ 92 por planta. Aí se eu for, o slab, né, como eu comentei que é produzido lá por nós na propriedade, então compra a matéria-prima, né, faz a mistura, ele está custando hoje R$ 7,08 por bolsa. Porém, essa bolsa ela comporta 6 plantas. Então se eu pego esse número e divido por 6, isso chega no número de R$ 1,18 por planta. A irrigação dessa estrutura, ela me custa 23 centavos por planta, né. Então essa irrigação ela está composta por válvulas, né, válvula elétrica, fita de gotejo, registros, toda a tubulação é necessária para que se monte essa irrigação. E no final a muda, né, então, nós trabalhamos com muda importada, muda chilena, ela tem um custo um pouco mais alto, né, porém ela, num sistema desse, é uma muda que eu tenho que trabalhar com ela por causa da longevidade dessa muda. Então ela custa hoje em torno de R$ 1,80. Somando todos esses custos, né, eu chego, num custo de R$ 6,64 por planta. Porém, essa estrutura, ela não é uma estrutura que todo ano eu vou refazer, né, então é uma estrutura que vai ter uma vida útil de no mínimo 3 anos. Se eu pego esses R$ 6,64 e divido isso por 3 anos, eu tenho um custo de estrutura aproximado de R$ 2,21 por planta, né. Claro que alguns itens aqui, por exemplo, a estufa não vai aguentar 3 anos, ela vai ter uma vida útil de 8, 10 anos, né. Filme agrícola também, aí É uma média que você é fez, uma né? média, né, é uma realidade nossa lá, né. Mas já eu estou considerando 3 anos, imaginando que essa muda, né, ela vai comportar 3 anos de produção, o substrato vai ter uma vida útil média de 3 anos, o sistema de irrigação vai ter essa mesma vida útil. Então, nesse custo de estrutura, eu chego num custo de R$ 2,21 por planta. Aí avançando um pouquinho, eu tenho o custo nutricional dessa planta, né, então eu montei toda a estrutura, mas eu tenho custo de nutrição. Considerando, né, como base nutricional sais, eu tenho um custo hoje aproximado de R$ 1,15 por planta por ano, né. Então esse seria o custo da estrutura. Aí se eu quiser avançar um pouquinho mais, eu entro no custo da mão de obra. Então aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais cara, né, para mim como empresa que demando de uma mão de obra lá na lavoura. Então hoje considerando, né, um trabalhador rural registrado na categoria, com todos os encargos, né, que ele custa para a empresa, ele custa em média hoje R$ 2,13 por planta ano, né. E aí depois que eu produzi tudo isso, né, essa fruta vai para uma unidade de beneficiamento, aí lá eu tenho mais um custo, né, que seria o quê? Custo com embalagem, que seria as bandejas onde eu vou embalar esse morango, tem custo com selo, eu tenho custo também com mão de obra, porque lá eu demando de mais mão de obra, Transporte. e eu tenho custo logístico, né, que é o transporte. Então somando tudo isso, né, eu tenho um custo de mais R$ 2,83 por planta. Então, resumindo isso, se eu somar todos esses custos, eu chego num custo médio
para mim produzir 1 quilo de morango em estufa de R$ 8,32. Esse é um custo médio, considerando toda a estrutura, toda a parte nutricional, toda a mão de obra, né, packing house, que seria a unidade de classificação, logística, né. Então esse seria o meu custo hoje para produzir 1 quilo de morango em estufa. E aí, depois a gente tem que ver se existe a viabilidade econômica desse negócio, né, já que ele me custa, né, R$ 8,30, né, por quilo. Então, assim, quanto que isso pode me entregar de retorno? Aí esse retorno, ele está muito relativo conforme a produção que eu vou ter nessa área, né. Então hoje, se eu tenho uma produção média de 1 quilo por planta ano, né, considerando a nossa média de venda para fruta in natura, né, essa conta, por enquanto a gente está falando somente de morango in natura, a média nossa em 2022 foi de R$ 14,21 por quilo de venda fruta in natura, né. Então assim, se eu tenho um custo de R$ 8,30 por quilo, eu produzi 1 quilo por planta e eu tenho um aproveitamento de embalagem, porque nem tudo que eu produzi eu consigo vender para a mesa, né, então uma parte disso é um morango que não dá qualidade, ele não atende os padrões, né, de embalagem que nós, priorizamos, né, que nós definimos lá na empresa. Então assim, a nossa média hoje de aproveitamento está 72%. Então imaginando que de 1 quilo produzido de morango, se eu aproveitei 72%, eu vendi 720 gramas daquele 1 quilo para o mercado de mesa, né. Se eu vendia R$ 14,21 o quilo, isso me entregou uma receita bruta de R$ 10,23 por planta. Então isso já mostra que é uma atividade viável, né. Então, ou seja, ela se pagou e me deu um retorno aí aproximado de 25% de lucro, né, já descontando todos os custos lá, inclusive mão de obra. Porém, eu tenho mais algumas gramas, aí 200 e poucas gramas, que Vai pra foi indústria. destinado para a indústria, E o né. valor? Hoje, o morango que a gente trabalha para a indústria, que ele já passa por um processo de higienização, né, de limpeza, ele está girando aí entre R$ 5,00, entre R$ 5,00 a R$ 6,80 o quilo, conforme a fruta que eu entrego. O que que é isso? Daquele morango que sobrou, que eu não atendi mesa, então assim, eu posso trabalhar ele para a indústria com morango limpo, que é o morango sem o cabinho, né, que a indústria diz, e posso trabalhar com morango com cabinho. Então esse morango sem cabinho eu consigo agregar valor nele. Então é um morango que eu vendo hoje em torno de R$ 6,80 o quilo para a indústria, né, já passado por processo de higienização, congelamento dele, né, embalagem no padrão que a indústria exige. E aquela fruta que eu não consegui limpar ela, que eu não consegui tirar o cabinho, ou que às vezes não atende o padrão daquela fruta limpa para cabinho, eu lavo ela, higienizo, né, congelo e aí sim mando essa fruta também para a indústria. Então assim, hoje o produtor ele tem que ter essas 2 opções, né, não adianta ele apenas focando em uma forma de comércio, ele não consegue, né, ou se torna mais difícil aquela atividade para ele, porque não consegue aproveitar tudo. Então, assim, ele tem que ter esse canal de comercialização que é a indústria, né. Lógico, tem que aproveitar os melhores preços nas melhores épocas da fruta in natura e em determinada época do ano, aonde eu tenho uma pressão do mercado mais alta, então eu tenho uma oferta muito grande de fruta, automaticamente o preço cai, temperaturas elevadas, uma fruta com uma qualidade, não tão boa para atender o mercado de mesa, aí sim isso é destinado para a indústria, né. Então ele tem que ter esses 2 canais de comercialização para que essa atividade se torne viável, e aí se soma, né. Então aí ele começa a ter uma margem de lucro maior na atividade, e isso sim, aí justifica a permanência dele, né, Atividade. nessa atividade. Estamos falando então com o Ari Borsuk, ele que é produtor, técnico agrícola, empresário na região de Prudentópolis, descendente de polonês também ou não? Sim, sim, polonês. Tem bastante polonês por lá, né? A cidade ela em torno de 80% da população é ucraniana, né, então hoje é a maior
colônia de ucranianos no Brasil, né? Tá lá em Tá lá em Prudentópolis. Prudentópolis, né? Mas eu sou descendente de polonês, então lá, muito tempo atrás, quando chegaram os poloneses ao Brasil, né? Então, assim, uma parte tá em Prudentópolis também. Legal. Com relação ao morango, lá é um pouco mais frio que a região aqui de Maringá, né? O senhor acha que aqui na região nossa o morango se dá bem também? Ou lá é melhor? Lá, pelas condições, né, de clima é um pouquinho melhor, né. Porém, hoje existem opções para que o produtor possa produzir em qualquer região que ele esteja situado, né. Claro que isso começa por uma boa orientação técnica e escolha de variedades, né. Então, quais as variedades que eu vou plantar? Qual o mercado que eu pretendo atender, né. Então, vou trabalhar com somente fruta de mesa, vou trabalhar com somente fruta de indústria. Então, assim, mesmo aqui, né, na região, sendo uma região mais quente, mas existem relatos de produtores com sucesso na atividade, né. Então, assim, fazendo uma boa escolha, principalmente de material, né, que são as mudas, aí o produtor vai ter sim sucesso na atividade. Com relação à questão de rusticidade, o morango é uma planta, rústica? Porque aqui na nossa região existem muitas produções, industriais de soja, milho, e existe a questão das aplicações, a questão da deriva. É um produto que aguenta bastante essa questão e também geada? Olha, vamos lá, com relação à geada, né, assim, a planta não morre com geada, né, então ela precisa, inclusive quanto mais frio, essa planta acumule no inverno, melhor é a produção, né. Então, assim, pode ter alguns prejuízos com relação à geada se naquela época, a planta estiver em plena florada e vem uma geada, então esse risco sim, pode ter, né, ele pode perder aquela florada, mas a planta não, eu não vou sofrer nenhum problema por geada no morango, então, pelo contrário, quanto mais frio, para ela é melhor. Com relação a agrotóxicos, né, a deriva, esse é um tema bastante discutido hoje pelo IDR, né, em todas as regiões, né, aí do estado, e assim, é uma cobrança, né, que vem sendo feita, né, dos produtores, das regiões produtoras, para que, se tenha algum controle, se tenha alguma normatização. Existem sim perdas, né, disso aí, algumas culturas, lógico, são mais sensíveis, né, mas o morango sofre também. Então, assim, tem que ter alguns cuidados sim, né. E a gente percebe, né, como lá no município trabalha não somente com morango, né, trabalha com maracujá também, que é uma outra cultura já bem mais, sensível, né, que o morango. Então, assim, a gente percebe que em regiões aonde se tem, uma escala do agronegócio maior, falando hoje em milho, em soja, em cana-de-açúcar, pulverização, né, através de aviões, né, agrícolas, então a gente tem sim um risco, né, de que tem alguns problemas. Aqui mesmo na região a gente já sabe, né, de históricos em uva, onde o produtor perdeu muito, maracujá a gente briga, né, para que se tenha, uma legislação, né, que proteja um pouco mais o produtor, e isso vem de encontro também com todas as outras frutas, né. Então, assim, deve sim se tomar esse cuidado, né, o produtor deve se atentar a isso sim, né. Talvez se tem um vizinho que trabalha dessa forma, pensar numa barreira, pensar em formas, né, de proteger essa lavoura dele, para que ele, não sofra, né, ou sofra o mínimo possível, né, com essa questão da deriva, que é um assunto hoje bastante polêmico, né. Tá certo então, falamos com Ari Borsuk, produtor técnico agrícola, empresário e palestrante aqui do Simpósio Cultivo de Morangos. Muito obrigado aí pela participação. Kleber, obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, a toda a comissão organizadora, né, eu reforço o agradecimento, né, pelo convite, e assim, a gente está aí à disposição. E eu volto em breve com outras entrevistas aqui no Simpósio Cultivo de Morangos em Maringá.